Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete, está conectado aqui no Basquete Transforma Podcast, essa iniciativa maravilhosa do projeto Basquete Transforma SC. Na apresentação, o Clube do Basquete, eu, Marcelo Pevanotti, a voz do basquete catarinense e uma das maiores estrelas do basquete sobre rodas de Santa Catarina, Aldo Mundi. Você tá bom? Tudo bem, Marcelão? Tudo bem? Sensacional. Boa tarde, boa noite para quem está conectado aqui no YouTube da NSC. Mais um episódio do Basquete Transforma Podcast, produto sensacional do projeto Basquete Transforma, trazendo só pessoas diferenciadíssimas aqui para conversar com a gente, né, Marcelão? Com toda certeza, e hoje Aldo vai estar aqui com a gente, uma das maiores referências quando o assunto é luta social, luta antirracista, o cara que é gente boa demais, meu amigo pessoal, Aldo Mundi, e é estrela aqui na nossa região, professor Marcos Caneta. Sensacional, salve de palmas, professor Marcos Caneta. Bem-vindo, professor. Obrigado, meus amados. Satisfação, né? Muito obrigado, Aldo, Marcelo. É uma grande satisfação e, ao mesmo tempo, também é uma grande oportunidade da gente debater temas que são muito sensíveis à sociedade. Então, obrigado e, claro, né, reitero mais uma vez meus parabéns. Eu que sou muito ligado ao basquete, filhos que jogaram basquete, então, parabéns. Sempre bom o basquete ter força no estado. Quem agradece é a gente, né? Com toda certeza, né? Ainda mais sabendo que o papo de hoje vai transcender, né, o basquete enquanto modalidade, né, o poder transformador do esporte, porque recebendo uma pessoa do seu gabarito aqui, a gente quer aproveitar para conversar sobre vários temas que são muito importantes para a nossa sociedade. Obrigado, tamo junto, vamos para cima, vamos, né? Que vamos. Sensacional. Que sucesso. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Professor Marcos, hoje você está à frente da escola Olodum Sul e também é presidente do Instituto Liberdade, né? Além disso, o senhor, vou até ler aqui porque o currículo é grande, tá? É grande, tem que ler o currículo aqui, né? Grande. Historiador com pós em gestão de pessoas nas organizações, pós-graduado em Direitos Humanos e mestrado em gestão de patrimônio cultural. Professor, em que momento da sua vida, em que momento da sua trajetória surgiu esse ímpeto de querer se aprofundar, né, em assuntos, em causas sociais, e estudar a fundo isso aí, realmente se formar e se qualificar para isso aí? Eu sou oriundo, Aldo, do movimento negro. O movimento negro ele foi uma grande escola para a minha vida, porque ele me fez perceber coisas que no cotidiano, na escola ou no trabalho, você não tem chance. Eu venho de famílias muito subalternas economicamente, né? Eu sou o único da minha família que chegou na universidade. Fui criado por uma avó analfabeta, uma mãe semi-analfabeta. Mas a minha avó, que não sabia ler e escrever, ela também dava muito valor para a educação. Ela dizia que era vergonhoso, eu sou do tempo ainda da lata soia, né? Ela abria por vezes de cabeça para baixo e aquilo incomodava muito ela, porque ela não sabia ler. E ela dizia, meu filho, de tanto ela insistir, ali ela não me ajudou. Há uma diferença de ajuda e salvar. Ali ela salvou a minha vida. Quando ela me obrigou a ir para a educação e estudar à noite no Colégio Silveira de Souza, aqui em Florianópolis. Eu trabalhava de servente pedreiro durante o dia. E a educação me deu uma porta que é talvez a porta mais importante da nossa vida. E nos anos 80 eu caí no movimento negro. E o movimento negro me deu leituras e instruções que aí abriram a possibilidade de eu enxergar coisas que até então eu não enxergava. O racismo, a pobreza, o porquê. O porquê que uns comem, outros não comem, porque um tem tênis, outro não tem tênis. E, a partir dali, eu entendi aí mais a importância da educação na vida. Então, eu conheço 11 países, estudei em mais de 25 universidades. Tenho 2 livros, vários artigos publicados aqui em Portugal. E vi o quanto a educação ela é capaz de fazer. Então, foi a educação que abriu todas as portas da minha vida. Mas foi o movimento negro o meu grande professor. Caneta, nesse aspecto, você está descrevendo essa experiência com sua avó, né, que te levou para a educação, te obrigou a estudar. E nesse estudo você acaba de dizer que conseguiu perceber coisas ao seu redor. Das suas experiências pessoais, quais passaram a ter sentido a partir desse estudo, dessa participação no movimento negro, né? Das experiências pessoais, quais moldaram essa sua percepção a respeito dessas questões sociais? E talvez também foi, Marcelo, o momento mais traumático para mim é quando eu compreendi o racismo. Isso foi traumático.
Porque eu era discriminado, eu perdi a oportunidade de trabalho pelo simples fato de eu ser negro. Eu tinha todas as condições, passei, mas não consegui entrar no campo privado. Mas quando eu compreendi o racismo da forma como ele se estabelece em sociedade, e ele define a vida de uma pessoa negra do início da vida dela quando nasce, até mesmo quando ela falece, e você percebe como ele está dentro de uma conjuntura econômica, é muito difícil você fazer a curva, fazer a mudança dessa sociedade. Isso talvez tenha sido o aprendizado mais impactante da minha vida, porque é um monstro quase impossível de você destruir, porque ele está impregnado em todas as estruturas, não é só impregnado, ele faz parte da estrutura da sociedade, né? São quase 400 anos de escravidão. Então, isso, nas experiências particulares da minha vida, que ainda me dói até hoje, e quanto mais eu entendo e mais busco lutar contra, mais eu vejo como ele é potente, como ele se molda em outras realidades e vive metamorfoses gigantes, talvez tenha sido o aprendizado particular mais duro e mais impactante da minha vida. Mas, por último, também me transformou no que eu sou. Isso também foi importante. Sim, porque o racismo é tão sutil, né? Lembro de um debate na faculdade, Caneta, que uma frase que me marcou muito. No debate, a frase surge dizendo assim: sobre o corpo branco há a presunção da inocência. Isso mesmo. Sobre o corpo preto, há da culpa. Isso é forte demais, né? Se a gente for traduzir em palavras mais singelas, a pessoa branca, ao entrar no supermercado, é um cliente. A pessoa preta é vista como alguém que pode roubar ou algo do tipo. Nesse aspecto as coisas acontecem. Isso hoje. Nós estamos falando em 2024. Perfeito. Então, o negro, ele vive com medo. Porque no negro tem um estabelecimento pejorativo da culpa. O instrumento que essa sociedade construiu é que o elemento negro, em qualquer ambiente que ele esteja, ele é um elemento, como diz a Silvia Ramos, ele é o elemento suspeito. Então, se eu entro no supermercado, isso já aconteceu comigo, de touca, de jaqueta, e o segurança, até que eu perguntei se ele queria conversar comigo, disseram, não. Aí veio o chefe de segurança, pô, você não sabe quem ele é policial também e tal, mas o estereótipo, ele acaba impregnando na formação racial do Brasil que o negro, ele passa, independente se ele é criança, mulher, idoso, ou no Rio Grande do Sul, o cara abrindo o carro, foi preso abrindo o próprio carro, suspeito de roubar o próprio carro, porque era uma caminhonete, era uma coisa de 200 mil, então você também não estabelece esse valor para os negros. Para os negros tem que ser coisas empobrecidas, né? Que é o subproduto da escravidão. Então, isso é muito cruel, porque eu convivo com muitas mães, muitos jovens, e isso é o que mais me choca ainda, ou seja, o medo. Medo de existir, né? É tenebroso isso. Isso até quando você mencionou que começou a estudar, quando entrou para o movimento negro, passou a ter a percepção correta do que é o racismo, do que é a fome, né? Em relação à fome, muita gente fala assim, pô, tem um problema da fome, assim, mas será que tu já conversasse com alguém que passou fome na vida? Isso abre a tua cabeça, né? A gente teve essa experiência, nós entrevistamos o Preto Zezé, e ele falou um negócio que eu nunca vou esquecer. Presidente da CUFA, nunca vou esquecer o que ele falou, assim, a questão da fome não é a questão biológica e física da dor na barriga, tu tá passando fome e no restaurante do outro lado da rua o pessoal tá enchendo a boca de comida, cara. E muitas vezes desperdiçando. Tem um supermercado cheio de comida a 100 metros daqui e eu estou passando fome. Então, assim, a fome, ela acaba completamente com a ideia de sociedade da pessoa. Sim. De organização social, respeitar o Estado, fazer o quê? Como assim, cara? Eu estou passando fome enquanto os outros estão comendo. Desumaniza. Desumaniza, exatamente. Para vocês terem uma ideia, eu tive com o Preto Zezé em meados dos anos 2000 fazendo uma mesa, mas eu passei fome até 14 anos, né? Então, eu sei muito bem do que ele está falando, eu sei muito bem... do biológico, tem uma questão que, ao passar fome, você não se desenvolve ao ponto, você tem um período para se desenvolver, que a alimentação ele acaba inibindo esse desenvolvimento, principalmente cognitivo. Mas o elemento da fome é um elemento cruel. Tem uma imagem que me marca, e é por isso que talvez as pessoas não entendam, eu estou quase 37 anos no Instituto Liberdade, e só aquele cara, sou o único que ficou, começamos em 60, eu sou o único que ficou desde o primeiro dia até agora.
Mas me marca uma imagem, no dia 24 de dezembro, deve ser dos anos 70. A gente sem luz, o pai já tinha abandonado a gente, a minha mãe era auxiliar de serviços gerais, então a gente sem luz, dia 24 de dezembro, sem comida, sem presente. E eu me lembro, a minha mãe já faleceu ano passado, da frase, eu era pequeno, ela falando assim, gente, vamos todo mundo dormir, né? Vamos ficar aqui no nosso canto. Mas tu tá vendo os foguetes, as crianças brincando com bicicleta, porque nós somos do tempo que o Natal era dado o presente ali, 11 horas, meia-noite, né? Hoje tem uma outra diferença. Então, são memórias que me chocam até hoje. Por isso que esse sentimento que eu consegui administrar, que não me tornou um marginal, um assassino, mas essa resiliência me dá de não precisar parar, eu não tenho como parar. Mas eu sei de outros que passaram, que eu passei e que se transformaram em outro ser humano muito pior. Porque são imagens e dores que elas permanecem com você. Eu sempre brinco lá no Instituto Liberdade que eu tenho um monstro dentro de mim que eu preciso deixar ele sempre dormindo. Não posso alimentá-lo. Então, tenho que continuar estudando, continuar trabalhando, continuar fazendo a minha parte, porque também, ao mesmo tempo, essa dor também é necessária para eu não parar. Eu tenho 57 anos, eu estava com 21 quando eu iniciei. Então, são 36 anos ininterruptos da minha vida dedicados a uma causa de melhor qualidade de vida para as pessoas no trabalho, na geração de emprego e renda, na educação, na cultura, no esporte. Porque isso ainda me choca, porque eu vejo hoje, lá na escola do Olodum, uma criança de 6 anos, na segunda-feira, comer 3 pães, pô. Já pensou uma criança de 6 anos comer 3 pães? É sinal que no domingo não foi bacana, que no sábado não foi bacana, porque sábado e domingo não tem nem a comida na escola e nem a comida na escola do Olodum, nem na escola formal, nem na escola do Olodum. Então, eu vejo assim, 2024, estou revendo cenas da minha vida ainda. É muito duro, não sei se você entende. Total. É duro demais. Mas você tem 2 alternativas só com esses sentimentos, né? Ou transforma ele em um espectro de resiliência, ou você se perde mesmo, né? Então, eu não bebo, não fumo, não uso droga, tenho uma vida bem como se fosse um sacerdócio. Porque essas imagens e essas dores, elas estão aqui, guardadas, né? Mas, ao mesmo tempo, também ela é o combustível da minha luta. Professor Marcos, como ativista, assim, quem foram as pessoas que te influenciaram a seguir a luta social, luta contra o racismo, assim, pessoas que te marcaram, que são pessoas que tu se espelha neles, né, no trabalho que eles fizeram, no que eles fizeram, quem seriam as pessoas que tu citaria? Porque hoje você é referência, né? Exatamente. Quem foram as tuas referências? Algumas ainda são, né? Eu tenho o prazer de dar curso com o professor Márcio de Souza. E o Márcio de Souza é tipo assim, o apelido que eu dei para ele é o nosso professor, né? Márcio de Souza é uma inteligência ainda, talvez, para ser estudada. É um homem que tem uma envergadura gigante, que ainda está aqui conosco. É nome de sala na escola do Olodum. Então, são figuras muito imponentes que eu respeito muito. Mas eu sou um viciado em ler biografias. E eu acho que também isso que eu sou vem de muitas biografias que eu li. Acho que me impactaram Madre Teresa do Calcutá, Chico Xavier, Marina Silva, que é seringueira, analfabeta, trabalhou com Chico Mendes, hoje está entre as 50 personalidades do mundo do meio ambiente. Aí você pensa, como conseguiu, cara? Então, sempre a pergunta que me chocou, claro, eu sou ligado a algumas figuras. Jesus Cristo, eu acho que é a maior figura humana que eu sempre miro, assim, a minha conduta, mas eu gosto muito do Malcolm X. Eu acho que o Malcolm X e por mais que eu tenha um alto respeito a Martin Luther King, Nelson Mandela, Angela Davis está aí viva, mas o Malcolm X porque o Malcolm X, ele é a possibilidade. O Malcolm X, ele era um cara bêbado, drogado e ladrão. Ele se converteu preso ao islamismo. E na prisão,
porque eles perceberam algo que talvez a sociedade nunca tenha percebido, e é assim que a gente perde muitos meninos e meninas para o tráfico de droga, para a gravidez na adolescência, para a evasão escolar, porque não se percebe o talento dessas pessoas. Eu vejo lá na escola, é gente dançando, é gente construindo música, é gente na tecnologia, cara, que não tinha chance, que nunca tiveram essa oportunidade. Gente dançando balé pra caramba. Mas o Malcolm X teve uma oportunidade na prisão, quando os muçulmanos presos perceberam que ele era uma grande liderança, que ele sempre estava envolto com muita gente ouvindo ele falar. Ao se converter, ele se torna uma das figuras mais importantes do século XX. Então, eu acho que o Malcolm X, da vida que teve, da vida que ele transformou e aquilo que ele foi, o Malcolm X é uma experiência extraordinária. Esse é um cara que eu miro muito. Depois, claro, eu gosto do Vovô do Lê, eu gosto do João Jorge do Olodum. O João Jorge pegou o Olodum falido. Ele não é fundador do Olodum, ele pegou o Olodum falido e transformou o Olodum nisso aí que você conhece. 80 países, né? Tocar a única instituição brasileira a ser convidada para tocar com a Ópera de Pequim, 500 anos a Ópera de Pequim. Michael Jackson, Malala, Danny Glover, Spike Lee, sabe? Assim, são um rei só do os mais ou menos, né? Só os mais ou menos. Paul Simon. Então, minha boca. Só os mais ou menos. Jimmy Cliff, Ziggy Marley, Alpha Blonde. Então, é diferente. Como esse cara conseguiu? Eu me espelho muito. Hoje ele é presidente da Fundação Palmares. É outro cara que tipo um Márcio de Souza, assim, é uma inteligência. Ele, devagar, ele fica te olhando e falando, e tu fica ali. Eu estava num curso que ele deu só para advogados no Olodum, em Salvador. Acho que ele falou 4 horas, eu pensei que foi 30 minutos. Conversa boa, né? Inteligência, muita experiência, muito conciso. O cara que pegou uma coisa falida e transformou na maior marca pan-africana que nós temos na América Latina. É o Olodum. A marca mais importante, 6 Copa do Mundo, 3, 4 Olimpíadas, Globo, é uma potência muito grande. Gera emprego, gera renda, gera transformação. É espetacular. Sensacional, muito respeito. Total, né? Caeta, e a Escola Olodum Sul? Conta pra gente, que projeto é esse, em que frentes trabalha, como surgiu? Então, Marcelo e Aldo, o estado de Santa Catarina, às vezes dói pra gente, eu sou catarinense, eu sou florianopolitano, ele é um estado que ele tem alto índice de misoginia. Mataram quase 80 mulheres no ano passado. Nós entramos em janeiro com 3 mulheres mortas em Itajaí, desse ano, de 2024. Ele é um estado que o nazismo cresceu nos últimos 4 anos mais de 300%. Células internacionais sendo presas aqui em Santa Catarina, em encontros do nazismo em São Pedro de Alcântara. Ele é um estado também com um grau assim, cruel de racismo, porque o eurocentrismo é muito forte, o eurocentrismo ele não permite espaço para que você formule outras possibilidades de cultura, de conhecimento, de técnica e de tecnologia. Ele sufoca demais. Então, esse eurocentrismo, ele sufoca muitos negros, que são 15%. O IBGE já diz que são 20% da população de Santa Catarina. Então, são mais de 1.400.000 negros invisíveis no estado. Então, nós precisávamos de um quilombo. E a marca do Olodum, por mais que, assim, nacionalmente falando, a marca do Ilê é a mais imponente. Eu estive lá fazendo curso 3 vezes, tive com o vovô, e é uma coisa impressionante. Mas o Olodum é a marca mais potente midiática. Eu sabia que essa marca traria para Santa Catarina uma possibilidade de chamamento, de visão, e não deu outra, né? Então, foi em 2015, a gente está aí com quase 2 anos da escola já reformada, nós trabalhamos num prédio desativado há 15 anos à época, né? Custou 5 milhões e meio, ficou 15 anos abandonado, sendo lugar de marginais e outras coisas. Nós trabalhamos, que me dá muito orgulho, 2 anos e meio, só sábado, domingo e feriado. E claro, com a ajuda de amigos, parceiros, empresas, companheiros de luta e companheiros também de empresas privadas, a gente conseguiu reformar o prédio e devolver para a sociedade sadio com 17 projetos. Então, tenho do balé às artes marciais, passando por clínica médica, estúdio de hip hop, estúdio de gravação, curso de programação, yoga, axé. Então, hoje nós temos 17 projetos gratuitos, boxe, jiu-jitsu, capoeira, muay thai. Cinema, teatro. Teatro, cinema. Cinema nós estamos acabando um curta-metragem. Sim.
Já chega no final. Com crianças, inclusive. Tudo construído na escola. Os atores na escola, a claquete na escola, o roteiro construído na escola, comandado pelo professor Maia, que é baiano e que mora em Santa Catarina há muito tempo, que é um cara envolvido com cinema. Então, nós estamos produzindo filme. Então, a escola do Olodum, ela é a grande marca da possibilidade. É possível fazer mais se o poder público e o poder privado olharem as comunidades como potências econômicas, como potências sociais, como potências, porque todos nós temos inúmeros talentos, mas precisamos das palavras mágicas que a gente fala lá na escola. Oportunizar para emancipar. Porque quando eu oportunizo, eu abro mão da chance daquele jovem de 14, 15 anos, esse que conversou com você quando nós falamos aqui anteriormente, dele se tornar um agressor da sociedade, com uma arma na cintura, né? E trazer medo para você, para nossas famílias, para os nossos filhos, nossos netos. Então, se a gente oportunizar, 10% nós vamos perder, porque em qualquer coisa, 10% não vai funcionar. Mas a maioria não funciona, não é porque ele nasce marginal, ou ele quer se tornar marginal. É porque ele não teve oportunidade. E o AfroEx falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar, né? Cada um se espelha em quem está mais próximo. Se o Estado não está próximo... Vamos espelhar quem está próximo. Aí acontece o que eu não preciso falar para vocês. É sensacional. E hoje a escola do Olodum, ela atende quais comunidades aqui? A gente buscou o continente e aquele terminal mesmo, sabendo que ia ser muito complexo para reformar, porque ali nós estamos na PC3, né? Na PC3 ainda tem umas 50 casas que vivem sobre ou atrás do esgoto, passando em natura, há 40 anos. Nossa. Passa o esgoto na frente da escola, em natura. Então a gente atende ali PC3, Coloninha, Pasto do Gado, Sapé, e vai descendo. Monte Cristo, pegando Novo Horizonte, pegando Chico Mendes, Buraca, pegando o que nós chamamos, que é o cinturão de invisibilidade, né? Porque são mais de 12, 13 comunidades, chegando numa parte da Procasa, que é o bairro que eu moro, que a Procasa é dividida metade de Florianópolis, metade de São José, que vive sem um centro cultural. 10, 12 comunidades que não tem um centro cultural, não tem um centro tecnológico, não tem um curso de formação profissional. Então, velho, é muito difícil não se formar em ambientes hostis, sem a presença quase que total do poder público. A marginalidade é quase que impossível. O cara também quer comprar um tênis, ele também quer comer um salgadinho, ele também quer tomar uma Coca-Cola. É difícil, irmão. Só quem é de dentro como eu, para saber a pressão que é você ver os meios de comunicação fazendo propagandas de produtos de consumo e você não poder consumir. É outra coisa que o AfroEx me ensinou. Ele tem um livro chamado AfroEx, um Eison 57, a história que a mídia desconhece. Ele convidou eu, o Josino Jósimo, da Folha de São Paulo, e o Caco Barcelos para escrever meia lauda no livro dele, nós três, sobre por que o jovem pobre entra no crime. E é unânime entre nós três. Sonho de consumo. Por que o AfroEx foi um criminoso preso no Carandiru, onde eu fiquei 1 ano na frente vendendo suspiro no Carandiru, em São Paulo? Eu morei em São Paulo por 7 anos. Assim, ó, uma mesa assim desse tamanho, eu fiquei vendendo suspiro 1 ano ali na frente, para quem ia visitar os presos, comendo marmita ali. Eu tinha 12 anos. Semi-analfabeto. Então, óbvio que o sonho de consumo, ele tem um impacto gigante na vida das pessoas. Porque não é você ter roupa, ninguém tem uma roupa, ninguém tem um calçado. As pessoas usam marcas. As marcas é que te tiram da invisibilidade. Então, ele não está atrás de uma roupa, ele está atrás de uma marca. Então, quando você vê que a sociedade só respeita o que você veste, o que você tem, você não tem, você vai dar um jeito para ter, irmão. Então, quando o AfroEx explica isso para a gente, chora, tomou tiro, ele não morreu por Deus, e se torna de um marginal um cantor de rap, e depois causa com a Simone, vai viver em Alphaville, imagina. Só que ele diz, irmão, eu sou 1 em 1 milhão. Não tome a minha história como uma história do sapo que virou príncipe. Mas ele diz uma coisa que é interessante, irmão. Ele vivia num lugar como ali... que é
das Mansões, ali o Bosque das Mansões. Bosque das Mansões, e do lado você tem o bairro São Luís, tem uma rua bem ao lado ali. Ele vivia numa situação dessa, ou seja, de um lado da rua, uma comunidade muito miserável, e do outro lado, os caras com 18 anos já vindo com moto 7 Galo, com Ninja 1600. Sonho de consumo, irmão. Então, isso quer dizer que todo mundo tem que ter os mesmos bens, os mesmos produtos? Não. Mas as pessoas não podem não comer. As pessoas não podem não ter um colégio adequado. As pessoas não podem não ter um tênis, cara. Ninguém está dizendo que todo mundo tem que ter um carro, não sei o quê. Cara, sem problema, eu não sou contra o capital. Eu só acho o seguinte, cara, não pode você ter 40% da população e 20% desse 40% não saber se vai comer. É só isso que nós somos contra. Eu não sou contra o cara ter mansão de 10 milhões, de ter um carro de 2 milhões, ou ter um celular de 50 mil. Cara, tô nem aí. Isso é fruto de trabalho, sem problema. Agora, quando você tem esse, que é um contingente grande, cara, assim, já vou te dar a palavra, às vezes as pessoas dizem assim, pô, comunidade Chico Médio, não sei o quê. Ó, irmão, moram 12, 14 mil pessoas lá, no complexo todo que nós chamamos ali, só dentro das Chico Mendes, que tem a divisão de umas 4, 5 comunidades. Nós não temos 100 marginais, irmão. E desses 100, nós temos 30, 40 que são organizados. Porque se 10% de 14 mil se tornasse marginal, viraria uma guerra civil. Então nós temos que saber se o Estado só dá uma chegadinha, põe lá um centro cultural, chegou o bairro educador, bacana, chega agora um centro cultural, chega agora um centro de tecnologia, chega lá também um centro de formação profissional, desses 100 vai ficar 20, porque é aquele 10% que nós vamos perder de qualquer jeito. Mas não vai ter mais 140. Mas quando o Estado não chega, a chance ela se torna cada vez maior. Hoje o professor Diego de Box está falando, pô, Caneta, a gurizada já está pegando disciplina, pô, está ficando bom pra caramba. Oportunizar para emancipar. Exatamente. Sensacional. Essa questão de ter, né, dentro da comunidade, o projeto que dê a opção, dê a oportunidade para o jovem, para a criança de se desenvolver. É bom de citar, né, até o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Vila União. Perfeito, mano. Né, que foi a entrada da Polícia Militar na comunidade, né, a própria Polícia Militar. Não adianta a gente entrar e montar uma base lá dentro, não ter uma base avançada de guerra. Nós temos que entrar, mas tem que entrar alguém com a gente para fazer a parte social. Né? E aí que entrou a Federação Catarinense de Basquete, junto com o apoio da Trimania, construíram, né, o Centro de Fortalecimento de Vínculos. Pô, atende hoje 80 crianças, 40 no turno, 40 no contraturno. E abre as portas para esse pessoal todo, né? Uma geração inteira que está tendo oportunidades, né? E entra nisso que você falou, Caneta, de estar próximo, né? Estar próximo, uma referência que está perto. Né? Então, o Centro de Fortalecimento de Vínculos está perto, está no meio lá. Então, as crianças passam, vêm. Essa proximidade faz uma diferença enorme. Sim, porque daí ele sonha em ser e não a odiar, principalmente as polícias. Sim. Então, quando a Federação Catarinense de Basquete se junta com a Trimania e constrói esses projetos de basquete, você não sabe a chance que é para oportunizar a essas pessoas. Não é só a chance de transformar, mas, cara, é ter a possibilidade de viver de forma sadia, de ter vínculos sadios, de praticar esporte, participar de uma família, que a maioria vem de família, eu vejo lá pela escola do Olodum, não são todos, mas uma boa parte, vem de famílias altamente destruídas, onde mãe é mãe e pai, onde tem que sair, se não tem a escola, não tem a creche, não tem, cara, só Deus sabe. Então, quando você tem essas oportunidades de você estabelecer vínculos sadios e práticas sadias, a chance dele se tornar um cidadão, independente se ele for trabalhar na CONCAP, ou se ele vai ser médico ou psicólogo, ou se ele vai ser jogador, atleta, não interessa. O importante é que ele se torne um cidadão com deveres e também com benefícios da própria cidadania. O que nós estamos vendendo lá na escola do Olodum, o que nós estamos vendendo no final é sonhos. Porque se você não come, você não tem uma televisão, se você não tem internet, se você não tem um tênis, passa vergonha para ir para o colégio, você não tem o que é fundamental na vida de qualquer ser humano, sonhar. Então, no final, o que nós vendemos, Marcelo e Aldo, para os meninos e meninas, é o sonho, é a possibilidade, é o que a Confederação de Basquete está vendendo sonhos, cara.
Sonhos da possibilidade. Eu posso. Né? Gente que chegou lá na escola com 120 quilos, hoje é lutador de boxe, rapaz. A última luta dele em Gaspar, em 9 meses, esse garoto se transformou na escola. Sabe quem estava assistindo a luta dele? O Popó, cara. Ele me ligou lá chorando, esse cara, eu tô até com medo de entrar no ringue. O Popó tá aqui, cara. E o Popó, ainda como figurão que é, pegou o microfone, ó, quem ganhar a luta aqui, ainda eu dou R$1.000 pra dar uma injeção. Ele assim, pô, eu perdi a luta ainda. Pô, perdi 1.000. Então, pô, o cara que vivia escondido atrás de um capuz, em decorrência do racismo. Tinha vergonha do cabelo, vergonha da cor. Hoje, dança, é da nossa companhia, professor. Cara, quanto tempo a escola está aberta? 1 ano e um pouquinho. É possível? Claro que é possível. Nós vendemos o sonho para ele da possibilidade. Irmão, só depende de ti. Agora, tá aqui os instrumentos. Não adianta você dizer, pô, o cara vai correr. Vai correr quais instrumentos? Como faz? Como vai jogar basquete adaptado sem uma cadeira? Exatamente. Bem desse jeito mesmo. E um projeto como a Escola do Olodum, né, um projeto que causa um impacto muito grande na comunidade que ele atende, né? Qual é que é a estratégia para dar sustentabilidade para esse projeto ao longo do tempo? Além da parceria com Deus, que é o elemento aí que nos fortalece, graças a Deus. Mas eu fui para Goiânia há 2 anos atrás, me incomodava, eu tenho um cabelo grande, agora eu cortei do lado, meu filho tem cabelo grande, a gente não tinha um kit pra gente. Então eu fui para Goiânia e construí um kit chamado Finesse Black, que tem shampoo, condicionador, leave-in, que é o ativador de cacho, e a máscara capilar. Tudo isso custa R$60. Então a gente ganha pouco, mas entra para dentro de inúmeras comunidades, onde agora as famílias podem mandar seus filhos com cabelo mais bonitinho. E isso rende para a escola R$5 por produto, R$3, R$4,5. A gente faz o brechó, que se chama Brechó Dum, uma vez por mês. Quando é possível, junto com a Caritas, que pertence à Igreja Católica, a gente ganha roupas zeros. E a gente faz o brechó de roupas novas, o brechó de roupas usadas. Nós temos uma companhia chamada Companhia Cultural Imalê, que eu tenho 6 variantes da cultura negra dentro dessa companhia. A gente se apresentou a última vez agora em fevereiro na LESC. É remunerado, parte paga os profissionais, parte fica na escola. Amigos, eu tenho o apoio do Posto Galo, tenho o apoio da Cronos. E final, claro, você tem que botar a mão no bolso. Não tem saída. O bolso está recheado? É o bolso, não tem saída. Mas eu encontrei na escola, eu já tinha sempre muita satisfação no Instituto Liberdade, né? A gente criou as Olimpíadas da Procasa, imagina, a única Olimpíada de bairro do Brasil, há 30 e poucos anos. O ano passado tinha 1.700 pessoas na abertura, quase não tinha lugar no ginásio SESI. Mas na escola, como é uma coisa cotidiana, e você também cria vínculos, e você também aprende, e você também muda, e você também se transforma, eu encontrei algo que é difícil você encontrar na vida: satisfação. Hoje um amigo meu visitou e disse, pô, tu tá radiante, tá aqui trabalhando, varrendo, assim, satisfeito. Que isso o dinheiro não paga. Satisfação. Sim. A compreensão me deu essa condição. Então, eu estou na escola muito satisfeito mesmo. Eu vendi meu carro. Eu ando há 3 anos com o carro emprestado. Quando ele me liga, ele diz assim, o carro é teu, é meu? Já 3 anos, já, tio. Tu mencionaste agora o Limprocasa. Eu já participei do Limprocasa. Atletaço. Medalhista. Juro. Bom jogador. Obrigado. Aquele dia estava bom, né? Tá bom. Caneta, você mencionou o Limprocasa. Então, além de falar do Limprocasa, gostaria que comentasse sobre a importância de aliar esporte e arte com o desenvolvimento social. Foi isso que salvou a minha vida, né? O esporte entrou na minha vida com 16 anos. O basquete. Depois fui atleta de corrida rústica por muito tempo. Fui jogador do Avaí do Júnior, subi profissional. O esporte, ele acabou me dando uma condição de vencer o próprio corpo, que é aí o cognitivo. Porque o esporte, mais de 70% é parte física. E depois disso, volto novamente a dizer, eu fui para o movimento negro com 18 anos, 19 anos. Então, aí o movimento negro me deu o quê? Uma parte que eu não compreendia, a cultura. Claro que meu pai tinha vários defeitos, mas ele tinha várias qualidades. Uma qualidade do meu pai era a música. E a leitura, meu pai lia livro de bolso. Que legal. Ele influenciou meus 2 irmãos.
e os meus 2 irmãos me influenciaram. O irmão que eu perdi o ano passado, infelizmente, que me doeu carregar aquele caixão do meu irmão, ele via que eu gostava muito de gibi, eu tinha coleção, eu gostava muito do Surfista Prateado, é uma coisa do meu tempo, eu tô com quase 60. E ele, uma vez, ele disse, pô, velho, já estás 15 anos, tens que ler livro, meu filho, ler livro, eu vou te dar um livro. Me deu Neymar de Barros, que era um escritor católico. E depois eu li, o que é que tu achou? Bacana, então agora eu vou te dar um outro livro, que é um cara que eu leio até hoje, falando de 15 para 57, que se chama Gibran Khalil Gibran, que é um escritor sírio-libanês. Esse cara é fantástico, que eu leio hoje, ou ainda o Gibran. Então, o meu irmão acabou sendo uma espécie de pai. A leitura me deu condição, quando eu cheguei no movimento negro, outras leituras, e aí eu percebi que se aliar a cultura ao esporte, é muito difícil você não ter a sua vida transformada. Eu acho que são elementos poucos que a gente tem para transformar a vida. A educação e o esporte é, sem via de dúvida, a grande saída. A outra só vejo a religião, desde que ela não seja alienada. Legal isso aí. Oh, bom. Uma aula. Tá. Sensacional. Vai fazer a próxima, senão? Não, tudo certo. Não, eu queria saber o seguinte, é que a gente tem essa questão de aliar o esporte, né, a educação, e realmente é uma receita de sucesso, mas a gente ainda encontra, algumas vezes a gente vê alguma resistência em replicar esse tipo de modelo, né, sendo que é uma coisa que traz muito resultado positivo. E já está bem definido o que traz, né? Está bem marcado o que dá. Qual seria o interesse de não fazer acontecer? É uma leitura mais dura essa minha, né, Aldo e Marcelo. Eu, às vezes, não gosto muito de entrar, porque eu sou obrigado a fazer algumas críticas duras, não vou fazer elas aqui, mas eu vou dizer que é uma intenção. É uma intenção. O sistema, da forma como ele está posto, ele precisa de mão de obra barata, mão de obra não instruída, e o sistema judiciário e também o sistema prisional, ele precisa criar clientes para o próprio sistema que eles criaram. Um preso gera uns 7 empregos. Nós temos 17 mil presos em Santa Catarina, um já disse que são 19. E temos mais de 17 mil mandados de prisão que não pode ser cumprido porque não há vaga. Então, se você pensar que um preso custa, em média, por baixo, R$ 2.500 mês. Dá para fazer o cálculo de 2.500 vezes 19 mil? A pergunta é, para onde está indo esse dinheiro? Quem ganha com isso? Porque se o cara não é ressocializado na sua maioria, há uma chance gigante dele continuar cometendo delitos. Se o sistema é ineficiente, quase em sua totalidade, espaços ruins, instrumentos ruins, então, nós estamos falando de milhões mês, milhões, que não são investidos nem na educação, não são investidos na saúde. No final, uma criança que estuda no colégio público, não se investe nele R$100, às vezes, ano. Alguma coisa está desequilibrada nessa balança. Se a gente conseguir equilibrar a balança, a gente diminui isso aqui. Sim. Né? Eu não posso dizer que aqui um ganha 100 mil, outro ganha 80 mil, outro ganha direito a benefício paletó, benefício a casa morando aqui mesmo na cidade. Então, o cara tem auxílio casa e ele mora na cidade. Sim. Tem auxílio paletó. Então, aí você tem... É muito difícil. É essa classe média que a gente fala. Ela é nefasta nesse ponto de vista. Porque ela não quer pegar esse dinheiro público e descer só alguns degraus com coisas básicas, como tu está fazendo, você está falando, Aldo. E o Marcelo, a mesma coisa. Já é crasso isso. Todos nós sabemos, no mundo todo, que se investir no esporte e na educação, nós temos cidadãos e cidadãs melhores. Sim. A pergunta é, então por que não replica? Mas também mencionaste a questão prisional, né? A gente vê que a população prisional, na sua esmagadora maioria, são de pessoas pretas, né? No Brasil, sim. Né? Mais de 60%. Então, o racismo estrutural está presente nessa temática também, né? E tem se falado muito de racismo. A gente falou aqui também. E dentro desse debate,
você que vive isso há tanto tempo, do movimento negro, o que já se avançou e o que ainda precisa avançar? Né? O que todo esse debate já gerou de melhora para a sociedade e o que ainda precisa melhorar? O que melhorou nos últimos... Eu estou no movimento negro há 37 anos. Melhorou algumas políticas públicas que foram fundamentais e eu posso falar algumas delas aqui. Na educação, a 10.639/03. Ela começa em Florianópolis com o vereador Márcio de Souza. Eu faço toda a parte histórica e a professora Geruso Romão fez a parte pedagógica. Nós ajudamos o Márcio a dar corpo para a lei. Então, o ERER, que é a Educação Étnico-Racial aqui de Florianópolis, que é uma referência para todo o país, ela é a primeira a sair na frente, porque nós tivemos um homem comprometido com a questão da educação diversa, a educação étnico-racial. Vê que a lei é dos anos 90. A do governo federal só surge em 2003, já com base nessa lei. Então, foi Florianópolis, Itajaí, Bahia, Salvador, nacional. E essa nacional vem espalhando, que nós chamamos de letramento racial, de história da negritude, de história da África, de história da história do negro no Brasil. Porque o que se esconde no Brasil, para vocês entenderem? Esconde-se uma história que boa parte dos negros e negras desconhece, que é a história dos seus ancestrais. Porque se a escola falar o que foi a escravidão, a perversidade que foi a escravidão e o que ela acometeu a vida de milhões de pessoas por quase 4 séculos, onde Inglaterra, Portugal, Espanha foram os mais beneficiados, ficaram bilionários, onde a igreja ficou bilionária, a igreja chegou, tem momento, de 30% das terras do Brasil. Se essa história vier à baila e as pessoas entenderem o que foi roubado delas, e depois o que eu falo nas minhas falas, não se preocupe com o 13 de maio, que vai passar mais um agora. Se preocupe com o 14. Onde vão morar, onde vão trabalhar, onde vão comer, onde vão sobreviver. Sim. Nós estamos falando de milhões de pessoas que no dia 14, depois de quase 4 séculos de escravidão, ficaram à própria sorte, cara. No Brasil houve lei de terra, que negro não podia ter terra, houve lei para o negro não entrar na educação, o negro não podia calçar sapato, os negros não puderam praticar capoeira, o samba, não puderam praticar religião, tudo perseguido no Brasil por 3 vezes seguidas. Então, você desmonta a identidade cultural, que é o que eu estudo, eu estudo identidade cultural em decorrência disso. Você desmonta o ser humano quando você desmonta dele a identidade cultural. E você impõe, por outro lado, elementos que nada lhe diz. Então, ele é um indivíduo híbrido. Ele é negro, mas ele é branco. Porque ele não compreende a religião, não compreende a ancestralidade, não sabe muito bem o que foi a escravidão, não sabe o que foi as consequências da escravidão, as consequências de uma abolição. E o cara fala assim, pô, mas isso, Caneta, já passou há 130 e poucos anos. Aí, irmão, então tudo bem. Eu vou te dar um exemplo só da minha família. 136 anos, né, da abolição, vai fazer agora. Eu vou te dar o exemplo da minha família. Na minha família, é 3 passos para trás. Então, vamos lá. Tem eu, o único que chegou na universidade, de 5 irmãos, a minha mãe e meu pai semi-analfabetos, a minha avó analfabeta e depois aqui a escravidão. Aí eu pergunto lá, o cara podia ter terra? Não. Podia? Não. O que o filho dele herda? Podia ir para a escola? Não. O que o filho dele herda? Então, óbvio que você vai ter uma população de mais de 110 milhões de brasileiros, onde 70% deles vivem entre a miséria e a favela. São esses que compõem esse sistema prisional. 60% do sistema prisional. Aí, a mesma juíza no Brasil que não prendeu em flagrante um cara que andou com um Porsche a 200 por hora e matou uma pessoa numa batida, ela prendeu um outro que furtou um desodorante. Desvirtuado o negócio completamente. Né? A mesma pessoa. Não, só que o que mais me incomoda, Caneta, é que esse tipo de situação é naturalizada. Isso dói, assim, de naturalizarem algo que é um escândalo, uma grosseria, um absurdo. Sim. É tenebroso. Até o
Nossa, Isso não se muda. O pior disso tudo, lembra lá quando eu falei, o movimento negro me acordou? Às vezes, eu até iniciei esse artigo, mas eu nunca acabei, porque eu acho que não é bacana eu escrevê-lo. Mas eu escrevi um artigo de saudades da alienação. Porque no final, quando eu era alienado, eu era mais feliz, que eu não enxergava nada. Quando eu passei a enxergar, eu passei a me tornar um cara mais duro, mais fechado e mais sofrido. Porque eu convivo na periferia, eu moro na periferia. Se você perguntar para mim, quantos anos você não precisa mais morar na periferia? Mais de 20 anos. Mas eu também sou partícipe de um grupo de pessoas que diz que se o capital intelectual sair do lugar, aquele lugar não avança. Então, ainda os grandes debates, quem puxa, as grandes mudanças no bairro, quem faz, que estende para a escola do Olodum, ou para o centro comunitário, para o terreiro de Umbanda, para a igreja católica, para a igreja evangélica, que a gente se relaciona com todo mundo. Vamos lá, o Limprocasa é 2.000 quilos ano. Tem instituições como o Instituto Bem Viver Criança do Câncer, Casa de Nazaré, que recupera drogados e alcoólatras, a Creta, a Igreja Evangélica, Centro Espírita CEAP, Centro Espírita Caminho de Luz, que passam meses sobrevivendo com aquele 300, 350, 400 quilos que nós doamos para essas instituições que lidam com 100 crianças, 100 adolescentes ou com recuperação de pessoas. Então, caramba, cara, se nós conseguimos fazer isso com uma Olimpíada, você imagina uma cidade como Florianópolis, que está entre os 3 capitais mais importantes de Santa Catarina, ou um país como o Brasil, que é um país rico. Sim. Pô, se não faz, ou é muita negligência, ignorância ou desconhecimento. Eu fico com a negligência. E é importante que tu estejas lá, porque a referência tem que estar perto. Né? Perfeito. O exemplo tem que estar perto. É essa proximidade que vai gerar, vai despertar o movimento para fazer essas conquistas que você descreve. Então, Sei, o professor até já foi pauta de conversa minha e do Marcelo, né, que é uma coisa que eu queria questionar aqui, que hoje nós temos um acesso à informação, né, muito mais difundido, né, do que a gente tinha na nossa época de colégio. Sim. E a gente percebe que muita coisa ficou fora dos livros de história. Muita coisa. Um exemplo que eu cito, assim, pode até ter sido por inércia minha, mas eu nunca fui atrás para saber realmente o que aconteceu. Mas sou formado em Direito desde 2005 e um ano atrás que eu vi um cara falando no Instagram a respeito da correlação da reforma do Código Penal no ano de 1890. Sim. Né? Foi 2 anos depois da abolição. Sim. E foi isso que exatamente se falasse. Criaram o crime de vadiagem. Isso mesmo. Proibiram a capoeira, ou seja, assim, acabaram com a escravidão, né? Não deram uma destinação para toda aquela população que ingressou na sociedade de uma hora para outra. E, além disso, começaram a criminalizar, né, vadiagem, fazer capoeira. Então, isso aí traz reflexos. Então, assim, tu que é um cara que é um historiador, cara que pesquisou a fundo, que fato da nossa história tu acha que deveria ser mais debatido e trazido à tona para que fosse mais discutido, que poderia dar um conhecimento maior para a nossa geração do que é a estrutura de sociedade que a gente tem, que foi há 400 anos de escravidão e como isso se reflete no racismo que a gente vê hoje em dia? Eu não tenho dúvidas nenhuma, Aldo. É a escravidão. A escravidão, eu tenho um livro chamado Lei Áurea, a Abolição Inacabada, de 2018, quando foram os 130 anos da abolição. Então, porque há um apagamento dessa história, porque essa história, se ela for recontada, ou se ela for colocada para a sociedade de um modo geral, ela desmonta a sociedade. Porque a sociedade está assentada, aí os caras falam assim, não, mas o cara tem que ter mérito. Aí ele leu 1890 no Código Civil. Ele sabe o que foram 380 anos de escravidão. Ele sabe que a mestiçagem brasileira não se deu porque houve relações consensuais, mas foi pelo estupro e de milhares de mulheres negras, e que o filho era um bastardo, que não tinha direitos porque era um mestiço. Então, quando as pessoas saberem que isso, eles vão saber que, no final, foi o seu bisavô que fez isso. Foi o seu triavô. E isso desmonta qualquer coisa de mérito.
Porque no final, você vai lá, os bugreiros, quem foram os bugreiros? Estavam a serviço de quem? Os bugreiros eram assassinos de povos indígenas. Os povos ameríndios, o que você fala assim, vale europeu era o vale ameríndio, vale indígena. Sufocaram todos. Vocês falam de cotas, os primeiros cotistas em Santa Catarina foram os descendentes de europeu, que ganharam passagem, ganharam terra, ganharam insumo e ganharam proteção estatal. Isso é cotas, foi o Estado que deu. Quando a gente se refere a cotas, espera aí, a escravidão era privada ou pública? Era pública, era o Estado brasileiro. Ao tal ponto que você está falando da reforma do Código Civil de 1890. Código Civil, Código Penal. E começaram a penalizar o quê? Porque agora o que eles pensaram? Agora vamos ter negros livres. Então você tem que criar no sistema jurídico meandros que impossibilite. No Rio de Janeiro, até 1900 e um pouquinho, existia uma prisão chamada de calabouço, só para prender negros. Volta lá o que foi a revolta da Chibata, quando marinheiros negros se revoltaram contra a forma que eles eram tratados na Marinha. A revolta da Chibata é de 1910. E a abolição foi em 1888, cara. Nós estamos falando de 22 anos depois. Os negros marinheiros eram ainda amarrados no convés e chibatados. Poxa, que coisa. Aí o cara quer me falar... Nós estamos falando de 1910, mano. Século XX. O cara quer falar em mérito. Mérito, as pessoas precisam sair do mesmo ponto e terem, pelo menos, as mesmas oportunidades. É bacana, nós gostamos do basquete, a gente enfrentar mesmo velhos, um Jordan, um Pippen, hoje, eles mesmo coroa. Nós temos chance hoje? É mérito eles ganhar da gente? Então, isso tudo é escondido porque você precisa manter uma classe social beneficiária desse sistema, e a outra é aquela que produz esses benefícios para esse sistema. Por isso que o racismo, eu volto a falar, ele me deixou muito impactado quando eu compreendi, porque é muito difícil você fazer a mudança. Porque a base dele é a base da estrutura social. No capital, na cultura, vou te dar um outro exemplo, que assim, é bárbaro, cara. Está no meu segundo livro, Ideia e Movimento, uma luta antirracista. Vamos lá. Você tem 83% de população negra em Salvador. De 100%, 83% se definem como pretos e pardos. Quem são as rainhas do axé? Criação da cultura negra. Ivete Sangalo. Cláudia Leite. Daniela Mercury. Você tem o samba, criado na Bahia, se desenvolvido no Rio como uma potência gigante. Quem é o grande representante do samba carioca? Zeca Pagodinho. Do samba paulista, Ferrugem. Aí eu vou perguntar para vocês aqui, qual é a dupla sertaneja negra que vocês conhecem? Então, há uma lógica que esta produção cultural qualquer um pode estar. Isso é referência. Alguns não sabem nem quem é a Margarete Menezes, que hoje é ministra da Cultura. Ninguém sabe quem era até então. Que é muito mais potente do que muita gente, mas não teve a chance de ter a mesma exposição que a Cláudia Leite, a Ivete Sangalo e a Daniela Mercury. Você pega no samba, é a mesma coisa. Agora, sim, quando é fruto de manutenção desse status quo, onde estão as duplas sertanejas? O negro não canta sertanejo. Então fica assim, negro canta samba. Negro é bom para futebol, para ser corredor, para ser boxeador. Mas para cantar sertanejo ele não é bom. Porque você não tem dupla. Não é possível, em 2024, num país que tem 56% de população descendente africana, você não tem uma dupla sertaneja que faça sucesso. Em 110 milhões de pessoas. Então, não passa onde? Não passa no crivo aqui, tio. Não passa aqui, ó. Não passa no RH. Não é isso, Marcelo? Ou se passar é para ser demitido. Eu sigo um influenciador, um produtor de conteúdos, né, Guilherme Braga. Ele é cego, né, deficiência visual, ficou cego ao longo da vida dele e hoje ele presta consultorias na área de inclusão, né, diversidade para as empresas. E ele fez uma citação também, isso para mim foi genial, né? Ele falou que ele fez um trabalho num executivos de um banco, né, um auditório cheio,
E depois estava lá tomando um cafezinho, no coffee break, e o diretor do banco, né, veio conversar com ele e falou assim, pô, Guilherme, eu fui levar a minha filha no colégio hoje e eu percebi assim, pô, não tem nenhuma criança negra, cara. Aí ele perguntou assim, ó, quantos gerentes ou líderes negros tu tem aqui no teu banco? Aí o cara perguntou assim, pô, não tem nenhum. Assim, como é que tu quer que um negro pague a mensalidade do colégio da tua filha e bote a filha dele lá também? Aí falou que isso aí, o cara falou assim, porra, aí o cara entendeu, né, o papel dele na questão da inclusão, na questão da oportunidade. Né? Assim, não adianta ter política que eu estou fazendo, é importante, né, fazer doação, apoiar projeto, mas se dentro da minha própria empresa eu não tiver essa atitude, eu não mudo a sociedade. E é importante ele perceber também o quanto ele naturalizou. Isso, exatamente. Né? Que não tem lá ninguém no cargo de gerência ou de liderança na sua empresa. Não há um homem preto, uma mulher preta num cargo desse. Naturalizou, né? É isso, e perde-se, Aldo e Marcelo, assim, a diversidade é a única grande chance da gente ter uma sociedade que seja mais justa, fraterna e igualitária. Então, são as pessoas com deficiência, são os blacks, os indígenas, os árabes, os gays, os brancos, descendentes de europeus e vamos embora, asiáticos. É essa grande gama que eu acho assim, perde-se uma empresa, porque fica um olhar único, que é o olhar eurocêntrico. Exatamente. Todos iguais, pensamentos muito próximos, então não há o diverso. O que anima a gente, e hoje a NSC, a Globo, de um modo geral, tem dado essa prova. Né? Até então a gente não tinha tantos negros protagonistas em novelas, em jornais. Olha o caso do Edson, que eu vi jovem nos nossos projetos, apresentando o Jornal do Almoço. É surreal você pensar dessa possibilidade. Então, a NSC, ela não só atinge uma parte invisível da sociedade. Porque quando ela coloca os meninos e as meninas são blacks aqui, tá no programa, você imaginou a alegria de milhares, que somos 1 milhão e pouco de pessoas, que se veem na televisão pela cara daqueles 3, 4 que aqui trabalham e que apresentam, e que o cara vê, puta, que naba, cara. Outro dia eu tava almoçando, lá onde é que a gente sempre almoça, aí o cara, ó, o Edson lá. Eu digo, cara, daí, cadê meu celular? Bate foto. Que legal. Já digo, pô, tá bonito com esse blazer azul, hein, negão? Pô, eu sou um veterano de guerra. E pô, sabe? Sim, sim. Pô, tu te realimenta a chance, vê como eu me emociono? Você realimenta a chance da diversidade. Isso também são os gays, isso também são as pessoas com deficiência. Porque essas capacidades estão em todos. O ser humano é capaz. Ele foi capaz de criar ciência, capaz de criar vacina, foi capaz de também criar bomba, o carro, não sei o quê. Mas, pô, ele precisa ter uma chance de representar os seus. É isso. Eu me lembro, eu não sei se o Marcelo lembra, quando eu fui secretário, eu fiz o Harlem Globetrotters. Sim. Em 2009. Sim. Eu tinha um acordo com o Zezinho, que eu tive que comprar uma briga dura com a Globo e com a CUFA. Eu comprometi com o Zezinho, que era... tu estava lá? Não tá. Que era os cadeirantes, 3 jogavam na seleção brasileira, aqui nossos, que iam jogar antes do Harlem Globetrotters. Zezinho da Flodef, né? Zezinho da Flodef. Tinha esse compromisso, isso mesmo. Era eu, secretário. Veio o diretor da Globo dizer, pô, meu irmão, não dá, porque não sei o que, tem que ser a CUFA. Porque senão eu vou falar com o prefeito. Eu digo, irmão, olha bem, olha aqui para mim. Eu tenho 5 profissões e exerço todas elas. Não pense que eu sair de secretário aqui vai fazer alguma diferença na minha vida. Mas agora eu vou te mostrar aqui dentro como é que a gente trabalha. Eu chamei um assessor meu, disse, chama lá o cara da câmara de gás, chama lá o cara da luzes, porque o Harlem Globetrotters para entrar tem um monte de coisinhas, só eles tocam a mão nas coisas. Chama lá o cara do som e chama o cara da segurança. Tinha lá 6 mil pessoas dentro. Se eu pedir para você desligar o som todo e sair daqui, o que tu faz? Ô, Caneta, tchau. Irmão, tira todo mundo, Caneta. E o cara, tira a câmara de gás também, Caneta. Tem um gelo de gás aí. Diga, irmão, olha só. Fica tu batendo na mão aqui. Batendo na mão. Falando com megafone. E nós vamos embora com tudo, irmão. Não pense que vai fazer diferença na minha vida.
Agora, eu tenho um compromisso com a Flodef. Quem vai jogar antes do Harleys Globetrotters? E é uma cena que me marca, porque a hora que os Harleys Globetrotters entram, primeiro assim, a hora que eles entraram, cadeira roda, para jogar, o multiuso vai a milhão. Cada sexta era... E eu olhava aquilo, mas o cara foi humilde. Depois que os Harleys Globetrotters entrou, que tem o locutor deles falando inglês e tal, pô, que entra aqueles caras com aquelas roupas, pô, cara, é algo impressionante. Sim. O ginásio quase foi abaixo. Tá os cadeirantes saindo batendo na mão deles. Tá legal. Aí o cara vem de lá, pediu desculpas e que eu estava certo. Então, a vida da gente é posicionamento. O respeito que as pessoas têm por mim, eu já perdi muito em decorrência disso, mas já ganhei muito em decorrência disso. É posicionamento. Nós não vamos nos curvar e nem nos dobrar. E também não vamos trair os nossos. Então, eu não faço inúmeras coisas em decorrência do que eu sei, o que representa a minha imagem para inúmeros lugares que eu chego no Brasil, não é em Santa Catarina, no Brasil. Eu vou agora para o Encontro Nacional de Umbanda, no Rio de Janeiro. Tive em Salvador o ano passado, lá onde a mãe Beth tomou 12 tiros, lá em São Gonçalo da Bahia, e o mestre de capoeira se abraçando comigo, chorando, dizendo, pô, a escola do Olodum está arrebentando. Isso está lá no interior da Bahia. Então, eu sei muito bem o que eu represento. E eu tenho que continuar assim, porque eu preciso vender sonhos. Se eu cheguei, eu digo para os irmãos e irmãs, só não vai se tu não quiser, irmão. E se tu acha que tu não tem chance, é só entrar no portão da escola do Olodum. Lá nós vamos te dar uma chance. Agora, você vai ter que acordar cedo, todo dia. O boxe lá começa às 7h30. Quem quer mesmo, quer ser lutador, é 7h30, irmão. Chovendo, com sol, 7h30. Tem 3 lutando já. Legal. Sensacional. Mencionaste o Edson apresentando o jornal... Figura hoje nobre. Né? Jornal do Almoço. Cara preta nossa. Sim. Todos nós, representa todos nós, né? Que é o maior jornal, o maior noticiário representa todos nós, é indiscutível. Exato, né? Que hoje o Edson representa é algo extraordinário. Primeiro porque ele tem uma habilidade, né, com microfone para falar. E ele buscou muito isso. Eu me lembro quando ele ganhou o concurso do show aqui da rádio e apresentou o evento que era gigante aqui, que hoje só acontece no Rio Grande do Sul, Planeta Atlântida. Eu estava lá, fui lá prestigiá-lo. E ele também venceu por mérito, por luta. Mas ele hoje é a cara nossa na maior rede de televisão do sul do Brasil. Sim. Mencionaste também Margarete, temos Silvio Almeida como ministro também de Direitos Humanos. A gente conversou com o Preto Zezé, né, que também é uma figura maravilhosa. E na conversa com o Preto Zezé, uma coisa que a gente perguntou para ele, porque o momento político do Brasil fazia sentido essa pergunta, a gente perguntou se o racismo no Brasil tinha aumentado. Ele falou assim, não. O detalhe é que agora nós estamos ocupando lugares de visibilidade. Perfeito. Mencionei 4 aqui agora. Né? E isso faz muito barulho. Esse barulho incomoda demais. Perfeito. E tem uma outra teoria também. Assim, quando as políticas públicas elas descem e elas se desenvolvem nos meios daqueles que não tinham chance antes da política pública chegar, então hoje nós temos mais de 10 milhões de negros de classe média alta. Que são 16 anos de políticas, de inserção na universidade, de casa. E isso gerou um impacto gigante na vida de pobres e negros, porque os pobres também foram beneficiários disso. A política de cotas na universidade não é uma coisa só para negros, é uma coisa para colégio público. Para indígenas, eu me formei na UDESC e UFSC, e ver um ameríndio estudando, eu cheguei lá, na Maloca, onde eles ficam, se organizam, tinha mais de 200, fazendo doutorado, mestrado, mais de 200. Eu estava agora numa solenidade em Biguaçu com um doutorando do meu lado, indígena. Então, essa também, ela tirou o negro da invisibilidade do poder de consumo. Ele não estava em todos os espaços, agora ele está, no restaurante, no avião. Esse é um ponto. Então, como não era costume o cara ter que sentar do meu lado, ele não vai gostar muito também, ou eu na piscina dele, ou na sauna, ou no restaurante. Então, o racismo, ele sempre esteve nesse mesmo patamar. Só que agora nós somos muito mais visíveis.
E somos muito mais com formação acadêmica, com profissionais liberais, com instrumentos de gravações, que também daí o advento da internet e do smartphone acabou trazendo imagens que até então a gente não tinha, precisava de uma câmera de gravar. Agora não, tiro meu celular do bolso e essa imagem viraliza para o mundo em segundos. Então, óbvio que ao ocupar o espaço que tradicionalmente eram de pessoas brancas, óbvio que isso, ao longo de um tempo, ele ainda vai chocar até isso se tornar uma normalidade. Mas esse tempo ainda não é agora. O tempo da normalidade, de me ver em espaço que não era comum a gente estar. Sim. Não é de agora, não é dessa geração. Isso, vai um pouquinho mais para frente. Tem que trabalhar as crianças, né? Você fala em relação a como a sociedade enxerga a pessoa com deficiência, assim, por mais que a gente cresça, evolua, estude, aprenda as nomenclaturas corretas, aprenda como se portar, o que pode fazer. Tu sempre vai ter aqui no C dos pontos, né? No HD lá atrás, a educação que você recebeu quando era pequeno. Não foi, teu pai também não fizeram de maldade, mas eles foram mal instruídos, eles também não sabiam. Então, pai é um cara de cadeira de roda. Oh, não fala nada, não olha que ele pode não gostar. E aí tu não sabia nada a respeito, então tu criava aquela coisa que era o diferente. Tu sempre vai ter isso aqui. Tirar a normalidade do agora, se tu agir da forma correta perante uma criança durante a vida inteira, ela vai crescer com a sensação de normalidade em relação... Os dois, né, Aldo? Exatamente. Quem está na cadeira e quem está fora dela. Exatamente. Os dois se tornam normais. Né? O problema é você tirar a normalidade do outro ser o que ele é. E isso várias comunidades hoje humanas vivem sobre essa égide que é uma inversão de valores. E hoje eu não concordo mais com a ideia do desconhecimento. Eu acho que isso é um tempo ou outro. Agora as pessoas fazem isso porque querem fazer. Né? Vamos lá, a influência digital agora no Rio Grande do Sul. Pô, o Rio Grande do Sul está passando pelo momento mais traumático que o Brasil já viveu. De cidades inteiras ser devastadas. Ela vai para a internet para ganhar famas e like e diz que aquilo é culpa da macumba. E ataca só no Rio Grande do Sul, tem 60 mil casas, terreiros de batuque, que é uma variação de uma religião de matriz africana. Só em Porto Alegre tem mais de 6 mil casas, que estão também arrecadando, que também foram atingidos, que também... Quem é que vai fazer o mal para si mesmo? Porque se todos os barracões de terreiro não invadiu a água, não, também derrubou os barracões, também pegou a casa do pai de santo, a mãe dele, o filho. Pô, velho. Então isso não é desconhecimento, é maldade. Estamos processando ela, a gente já falou com a Fundação Palmares, com o Ministério da Igualdade Racial, e já há as duas áreas jurídicas da Fundação Palmares da Igualdade Racial, porque essas pessoas não têm o que fazer. Você precisa processá-las e você precisa penalizá-las, porque racismo é crime. Né? Assim como é crime a indiferença. Não há outro caminho, não sei. Por isso que nós também estamos sendo tanto atacados. Aí criam-se, mas isso é mimimi. Caramba, mimimi, cara. Né? O estupro, mimimi. E é doido, Caneta, porque termos como esse, mimimi, vem quando é uma movimentação da população negra. Isso. Né? Eu lembro que há 2 temporadas na NBA teve toda a participação, LeBron James, Jaylen Brown, toda a galera. Vidas negras importam. Exato. Né? Black Lives Matter. Pararam a NBA, olha só, cara. Né? E aí era muito doido ver pessoas dizendo assim, todas as vidas importam. Mano, ninguém está dizendo o contrário. Né? Mas agora, muita gente já disse que vidas pretas não importam. Muita gente já disse. Né? A escravidão é um exemplo disso. Então, quando a população preta e quando os brancos também se mobilizam para ajudar, para dizer que vidas pretas importam, isso é importante. Alguém se colocar contra isso é um absurdo. É o processo da mudança, né? A grande sacada, a Djamila tem falado muito sobre isso também, mas outros teóricos anteriores a ela, a gente tem que entender que é um privilégio da branquitude. O branco, ele não cresce nem anda com medo. Total. De ser o elemento suspeito. Uhum. Ele entra no shopping tranquilo, ele anda de calção, de camiseta, ele pode sair correndo e tal, normal. Então, essa já é uma diferença gigante, porque mexe com o teu emocional. Sim. Mexe com a mãe. Pô, será que meu filho, meu Deus do céu, meu filho, eu levasse documento? Não, tu pode sair sem documento, pô.
Esses são elementos que, quando você, como branco, compreende que você tem privilégios e que, para mudar, você tem que abrir mão, discutir formas de não ter mais um setor com 50 pessoas todas serem brancas. Que tem que ter gay, que tem que ter asiático, tem que ter oportunidades. Já que não entra, tem que ter políticas de cotas que reforme esse espaço, que reforme esse lugar, que o deficiente possa sentar lá naquela cadeira também. Então, quando você vê que pessoas brancas compreendem isso, e hoje são milhões no mundo todo, e no Brasil tem elevado cada vez mais, graças a Deus, que as pessoas estão discutindo agora, peraí, todo mundo tem grupo étnico, mas ser branco também é um grupo étnico. Então não adianta a gente falar só da negritude, vamos falar agora da branquitude. E quando você desmonta aqui esses aspectos da branquitude, eu penso, pô, caramba, nem sabia que a gente tinha tanto privilégio. Não sabia que a gente tinha tantos benefícios. Pô, não sabia disso, cara, olha, eu herdei algo que foi me dado. Os caras eles se ofendem comigo, mas espera aí, pô, não é eu que estou falando isso, é a história. O seu bisavô ganhou terreno. Ganhou. Enquanto aqueles... E chegaram aqui, a primeira colônia alemã em Santa Catarina, São Pedro de Alcântara, em 1829. A escravidão é de 1498. Então, vocês ganharam toda aquela parte de São Pedro. Todos aqueles que chegaram em 1829 ganharam tudo. Ganharam insumo, ganharam proteção policial, ganharam... O Estado deu. O Estado fez campanha. Porque eles tinham um projeto, Aldo e Marcelo. Eles achavam que em 100 anos não haveria nenhum negro no Brasil. Então, eles fecharam todas as possibilidades. Você vai pegar, não me lembro agora o decreto, mas há um decreto logo depois da abolição, acho que é o 502, 1888, que é explícito. Daquela data para frente não entram mais nem negros e nem asiáticos no Brasil. Ameríndios ou asiáticos no Brasil. É proibido. Mas importa-se todos os europeus possíveis, investindo em passagem, dando terreno, contratando bugreiro para matar indígena. Daí você vai me dizer, mas essas pessoas não trabalharam? Não estou falando isso. Claro que trabalharam. Mas o ponto de partida é diferente, né? Pô, não sai com nada. Exato. Nós três aqui temos condição de enfrentar os quenianos hoje, que estão fazendo os caras estão correndo 42 quilômetros em menos de 2 horas. Eu nem saio para correr, não sou maluco. Se isso depender para minha vida, eu vou morrer sentado. Que é surreal, os caras parecem que são máquinas. Então, a grande sacada é, você quer falar de mérito? Sem problema, cara. Como é que nós vamos mostrar aqui quem de nós aqui é melhor numa coisa? Dando as mesmas oportunidades. Quando tiver a mesma oportunidade, a gente saiu do mesmo lugar, todo mundo comeu, todo mundo estudou, todo mundo aprendeu. Então, agora é o seguinte, entre vocês três, nós queremos o melhor de vocês três. Aí eu acho que tem mérito. Agora, um sair 5 quilômetros na frente. Não, e às vezes esse que sai na frente sai de Ferrari e aí pro cara que está atrás dá um Fusca. Saca? Aí você isso quer falar mais em cruel mérito, ainda. tio? Isso é mais cruel ainda. Você quer falar em mérito? Tu nunca vai ouvir uma pessoa que não teve oportunidade falando de meritocracia. Porque é uma coisa que não existe no mundo dela, sim, né, cara? Assim, não tem nenhuma oportunidade. E se falar, é porque não compreendeu. Exatamente. Está alienado ao que lhe acontece no entorno. Essa é a grande sacada do sistema. É você ver os pobres, os trabalhadores, que absorveram esses conteúdos que são estereotipados, são negativos contra si mesmos, divulgando essa teoria. Sim, defendendo. Sendo enfáticos, mas como ele foi desmontado do ponto de vista histórico e étnico, ele absorveu aquilo que a sociedade vai alimentando. Né? Vai alimentando ele com saberes que não são reais, que criam divisões dentro de casa. Né? Eu tenho um irmão evangélico, eu tenho uma irmã espírita, eu sou um bandista, a minha mãe era católica e nós vemos a harmonia. Porque a religião boa é que ela te transforma numa pessoa melhor. Né? Você não tem o monopólio de Deus. Que para eu ir para o céu, para quem acredita no céu, eu tenho que vir para cá. Não, cara, não há monopólio de Deus. Religião boa é aquela que transforma numa pessoa melhor. Agora, aqueles que atacam, continuam atacando. Aqueles que estão estereotipando outras formas de conhecer Deus e de ver Deus, essas pessoas não são religiosas.
Isso são aqueles que tornaram seus lugares sagrados em empresas e os seus fiéis em clientes. E quando a gente fala em basquete, cara, imaginar que alguém que é fã de basquete tem preconceito racial contra pessoas negras, cara, é um absurdo, absurdo. Porque o basquete... Sim, sim. Recentemente... O próprio Halles, né? A história do Halles Galoptato deixa bem claro isso. Mas aqui, olha uma informação interessante. Vi ontem. O MVP recente, MVP, é o Nikola Jokic, europeu, leste europeu, etc. E é o terceiro prêmio MVP dele. Dos atletas que têm 3 premiações MVP, 3 mais, né, que pelo menos 3, são 9 atletas na história da NBA que foram premiados 3 vezes com MVP. Brancos, só 2. Larry Bird e o Nikola Jokic. O restante, pretos. Se for mais de 3, né, 4 mais, só atletas pretos. Então, como é que um fã de basquete, né, como é que alguém que se diz apaixonado por essa modalidade pode ser racista? E a gente viu casos recentes, né, contra crianças, né, pessoas na torcida xingando atletas dentro de quadra. É uma insanidade, não sei nem como descrever. Dá uma raiva. É uma escola de pensamento, né, Marcelo? Você tem que entender que não é uma coisa de 10 anos ou de 20 anos. Nós estamos falando de teorias que se sustentam há 500 anos. Perfeito. Quando você entra para estudar o darwinismo social, porque você sabe que Darwin ele escreve sobre a evolução das espécies, e uma das grandes justificativas dele é que os animais que sobreviveram às grandes glaciações, os holocenos, os pleistocicenos, nos últimos 10 mil anos, eles foram aqueles que se adaptaram ao novo ambiente, porque uns resfriou muito, outros ficou muito aquecido, espécies morrem, a fauna morre, nascem outros, mas esses animais sobreviveram. Então ele disse, esses são mais fortes, porque não é pela força física, é porque eles foram mais adaptáveis. Eles pegam as teorias para justificar a neocolonização da Europa na África, eles pegam a teoria do Darwin e dizem o seguinte, mas peraí, o ser humano também não é um animal? O mais forte sobreviveu. E eles colocam os europeus como se fossem, né? No ápice, e os europeus caucasianos, no ápice da civilização. As outras são bárbaras, selvagens, que precisam dessa força da civilização para se tornarem gente, que andam nus. Porque daí eu pergunto para os caras, olha bem, irmão, por que você acha que no Xingu os povos indígenas não inventaram carro? Eles ficam, professor, porque não precisam. Já vi esse carro andar sob árvore. Mas eles não inventaram a canoa, a jangada, o arco e flecha. Não inventaram a arquitetura de casa, a plantação, a divisão do trabalho. O cacique é o cara que instrui todos na comunidade, a educação oral. Você acha que isso não é tecnologia? Ou você acha que a tecnologia inventa carro só, foguete? Que a tecnologia é tudo aquilo que é criado para melhorar a condição de vida e dar prosperidade àquela comunidade. Então isso é alta tecnologia, cara. Mas nós não reconhecemos isso como tecnologia. Tecnologia é o smartphone, tecnologia é a televisão. Não, tecnologia é o arco e flecha. Tecnologia é o cara pegar uma pedra e transformar num instrumento para dar autodefesa. É inventar o fogo. Porque eles conheciam o fogo, mas não dominavam o fogo. Aí um louco ou os loucos criaram fogo, aprenderam a produzir fogo e mudaram a história da humanidade. E isso a gente não discute na escola. Que nós devemos isso lá no final do Paleolítico, no início do Neolítico, quando eles descobrem a fórmula de fazer o fogo. Existe um filme chamado A Guerra do Fogo, que sai 4, 5 pré-históricos em busca de dominar a técnica. Eles vão uns e voltam outros. Porque as culturas ali demonstram como as culturas das comunidades pré-históricas eram diferentes. É a diversidade, é a grande prova. É um filme de quase 4 horas que ninguém fala, porque não tinha ainda a linguagem. Um professor meu de história na 5ª ou 6ª série, ele fez um compilado desse filme pra gente assistir. A Guerra do Fogo. Muito interessante. É fantástico, porque você vê ali... Mostra o cara do Paleolítico encontrando já em tribos do Neolítico. Isso. O cara chega, faz o fogo na frente dele, ó. Isso. Até então ele esperava cair um raio na árvore, cair um raio, começava a pegar fogo, aí lá, mas fazer não fazia. Isso mesmo. Aí começaram a ter contato com a relação
com outros grupos, a forma como lidar com as mulheres. Aí eles foram aprendendo o que só a diversidade... Eu tive agora no Egito, em março, e lidei muito com os muçulmanos, né? Pô, quantas vezes eu me emocionei, cara? Então, eles oram, pedem licença para ir orar. Os caras que têm como regimento deles doar parte do que eles ganham. O que chega pra gente? Homem bomba, mulher bomba, criança bomba, velhinho bomba, idoso bomba. Pô, velho, não é só isso, são 3% do islamismo. Alienados ao ponto de transformar a religião na jihad, que chamam de guerra santa, ou em espectro fundamentalista, chegando à guerra, 3%. 3%. Mas nós olhamos os árabes muçulmanos como 100% de homens bombas, que é uma religião de fanáticos e vagabundos e ladrões e assassinos. Não, são 3%. E esse 3% vai haver no judaísmo, vai haver no protestantismo, vai haver na Umbanda, vai haver no Candomblé, vai haver na Igreja Católica, como já houve na Igreja Católica, o que foram as cruzadas, o que foram matar mulheres, A Inquisição, o que foram pegar uma moeda por cada negro escravizado. Ou não, ser dono de escravos. Então, pô, isso agora vamos sufocar dizer que a igreja não presta? Não, gente, pelo amor de Deus. Mas essa porcentagem sempre houve, e o pior, que eu acho que é o mais triste, dificilmente não haverá para amanhã. Sim. Então, você não pode olhar aquilo com esse espectro. É assim que olha os deficientes, é assim que olha os negros, é assim que olha os gays, é assim que olha os asiáticos, os povos ameríndios. Pô, caramba, quando você tem esse olhar de diversidade, você sabe quanto eu posso aprender e quanto eu posso ensinar. E como é importante eu conhecer a sua cultura religiosa, você conhecer a minha cultura religiosa, você conhecer as comidas que a gente faz, as músicas que a gente toca. Então, eu tive a chance de estar com os muçulmanos direto em 5 cidades no Egito, ouvindo música, eles orando, estar dentro da mesquita, que para eles é um lugar sagrado, tem que cobrir cabeça, e você vê, assim, uma chance, né? Eu tive também a chance de estar estudando em Auschwitz e Birkenau, e viu que o darwinismo social, as teorias de padrão, de cor, de olho, de beleza e de pele, fez com os judeus. Eu estive lá dentro. E ao ponto que, quando chegou na Câmara de Gás, eu não conseguia suportar mais. Eu não conseguia, é muito duro. É uma coisa perversa, assim, uma perversidade gigante. Então, lá as fotos, e tu vê a magreza das pessoas, a neve até a canela, a fome. Pô, tu vai caindo. Quando eu cheguei na Câmara de Gás, eu não aguentava mais. E eu sou negro. Mas eu sou gente, pô. Eu não preciso ser judeu para me compadecer com os judeus. Eu não preciso ser muçulmano ou árabe para... Não preciso. Eu preciso só ser gente. O racismo tira o potencial de você ser gente. Sim. Porque parece que daí a minha dor, ela não... Você não é gente. O racismo, eles retiram da gente o direito de ser gente. É muito louco, né? Demais. Caneta, você referência, ocupar esse lugar de alguém que a cada fala é uma aula, né? O peso dessa responsabilidade e a alegria de estar nesse lugar, como pode ser descrito? Cara, assim, eu sou um religioso, né, no final, né? Eu acho que Oxalá tinha um plano para minha vida. Outro dia eu conversei isso com o professor Massoso, ele começou a chorar. Porque ele diz assim, pô, cara, imagina, sair lá do Morro do Copalorde para... Né? Sem perspectiva isso. nenhuma. É a mesma coisa eu acho que a vida, viu, Marcelo e Aldo, ela vai sendo desenvolvida no preâmbulo, em cada parágrafo. Eu acho que a grande sacada da minha vida, do que eu represento hoje para o Brasil, mas, acima de tudo, para os meus filhos, é que eu não me enverguei. Acho que talvez isso seja a coisa que eu mais me orgulho em mim. Eu não me enverguei. Eu tive chances para atrair esse movimento, para ir para outra classe social, para morar melhor, comer melhor, ter outro tipo de carro, viajar melhor. Eu preferi não. Eu acho que talvez isso... talvez seja o meu maior potencial. E eu sou uma liderança, assim, por isso que eu gosto de ler muita biografia, eu não lidero pela força da minha capacidade cognitiva, mas pelo exemplo.
Você nunca vai ver... eu sempre digo lá no Instituto Liberdade, você vai fazer muito aqui, mas duvido que você vai fazer mais do que eu. Sou o primeiro a chegar, o último a sair, não quero saber se tem que carregar, se tem que quebrar. Eu vou estar sempre na frente. Não vou mandar ninguém fazer. Eu sou o primeiro a pegar a martela, pegar a pá, a ter que dar aula. Eu sou o primeiro a botar a mão no bolso, sou o primeiro. E eu acho que isso cria daí nas pessoas uma onda de admiração, como eu vejo pela minha esposa, pelos meus filhos, mas também de respeito. Eu acho contagiante, né? O respeito... E eu vou te dar um exemplo, claro, sem nenhum tipo de comparação, pelo amor de Deus. Mas como eu sou um cara ligado à biografia, eu gosto muito de Jesus Cristo. Então, se você pegar dos 13 homens santos que andavam juntos, 12 apóstolos e Jesus, Jesus é o único que não escreveu nada. Você nunca leu uma obra de Jesus, porque ele não precisou. Ele só praticou. Então, os outros, tão impressionados com as práticas de Jesus, passaram a escrever sobre ele da sua ótica. Então, você tem o apóstolo Marcos, João, Pedro, Paulo, escrevendo sobre quem? Sobre como aquele cara consegue fazer. Aí você vem para o nosso tempo. Pô, a Madre Teresa de Calcutá era uma idosa, pô. Ela sonhou com o anjo Gabriel e disse para ela, o anjo Gabriel disse para ela o seguinte, a senhora tem que ir para a Índia ajudar os leprosos. No outro dia ela fez a mala, aí tentaram segurá-la na poça, pensando, ela está esclerosada. Como é que essa senhora vai para a Índia, pô? Pô, são mais de 1 milhão de pessoas que ela ajudou. Ela foi Nobel da Paz. A Madre Teresa de Calcutá teve seus problemas, teve seus problemas, ela é pessoa, teve seus erros, mas o que ela fez é extraordinário. O Chico Xavier, ele escreveu 400 livros. Dá para pensar, não? 70 mil de direitos autorais. Ele vivia com uma pensão de 1.000 e poucos reais. Ele dizia que aqueles 70 mil não podia receber, porque não era ele que escrevia, ele é só o instrumento. Você sabe o que é isso, cara? Isso vai te dando tanta pancada que você, pô, como que o Chico Xavier consegue viver assim? Eu tive na missa do Papa Francisco. Pô, eu não sou católico. Cara, devia ter umas 20 mil pessoas orando. Quando aquele velhinho apareceu falando daquele jeito, eu disse, cara, esse homem é um homem santo, cara. Esse cara, ele é muito diferente dos outros. E ali aquilo, tu fica contagiado naquela energia, e daqui a pouco tava eu chorando. E meu amigo disse, pô, cara, isso emociona, né, cara? Ele é agnóstico? Pô, emociona, cara. Eu saí da Procasa e tô na missa do Papa, aquela missa do meio-dia que todo mundo vê no mundo todo. Eu tô aqui vendo a chance de ver o Papa Francisco falar, um homem santo, cara. Então, eu acho que quando essas coisas, você consegue perceber isso no outro, e claro que Deus me deu 2 grandes chances, Marcelo e Aldo, que eu não posso deixar aqui de socializar com vocês. Eu cheguei em São Paulo, a convite, para um evento em 1997, um evento que era um evento ecumênico. Eu, como religioso de matriz africana, tinha judeus, muçulmanos, protestantes, água, fogo, numa igreja católica na Queropita, em São Paulo. Bairro ali mais de descendentes de italianos. E eu tive a honra de sentar ao lado do Abdias Nascimento, que eu tive com ele 4 vezes, e eu sentei do lado dele. O Celso Pita de um lado, eu no meio e o Abdias aqui. E veio aquele evento, aquele negócio tudo maravilhoso, as religiões todas juntas, até que me apresentaram o bispo da Igreja Católica que ia comandar aquela cerimônia. Eu estava vendo ele falar, vi ele falar, um bispo negro e tal. Até que me apresentaram, ele disse, olha, bispo, esse aqui é o Marcos Caneta, uma liderança nossa lá do sul do país, tal. E ele apertou a minha mão e me deu um abraço, e eu comecei a chorar, pô. Ele tinha uma energia, assim, uma paz, assim, quando ele me olhou, e ele falou comigo, e me abraçou, e disse para ele dar satisfação de estar lá, que eu não conseguia aguentar minhas lágrimas. Aí eu digo, pô, mas quem são essas pessoas que conseguem chegar nesse patamar de energético? Que um abraço ele me fez chorar. A primeira coisa que eu pensei, você imagina os loucos que conviveram com Jesus? Aí, em 2002, eu fui chamado para uma sessão solene aqui na Câmara. Vinha um representante do Dalai Lama, que estava no Brasil, um representante, um garoto jovem. E eles disseram, Caneta, nós temos que te apresentar ele. Aí eu ia para a mesa lá, mas me apresentaram ele antes. Eles falaram tanto de mim, do cara da comunidade, não sei o que ele queria me conhecer. Ele carequinha, com aquelas roupinhas... De monge, né? Assim, Marcelo, eu vou dizer, incrível. Ele me olhou, ele estendeu a mão e disse assim para mim, apertando a minha mão, que Deus esteja convosco. Só isso foi capaz de me demolir.
O garoto era uma bomba energética, assim, ele transmitia uma paz tão grande, assim, uma coisa tão boa, que não dava vontade de eu sair daquele ambiente. Então, eu acho que esse negócio do ter acabou tirando a gente do equilíbrio do ser. Espiritualização do ser humano, né? Porque está dentro de nós somos partículas de Deus. E eu explicava isso hoje de manhã na escola. Antes de vir para cá, fui para a escola de manhã. Porque sempre a pergunta como é que tu consegue, está aqui varrendo, está aqui, porque nós somos parte de Deus, nós somos partículas de Deus, somos feitos à semelhança de Deus. E quanto mais eu compreendo isso e mais permito essa partícula reverberar em mim, eu me transformo, tenho uma imagem de Jesus que eu acho muito louco, que assim, quando ele expele dele mesmo a energia, sabe, tem assim, que está saindo umas luzes assim dentro dele, eu acho que é isso que a gente não consegue enxergar, mas que é isso que você expele quando esse Deus, ele reverbera dentro de você. E isso é contagiante. O garoto que foi hoje, já uns 50 anos, ele foi apresentar um projeto hoje que ele quer dar aula lá de máscaras africanas e ele começou a chorar. Ele disse, cara, a escola ela é algo impressionante, porque ela tem o quê? Diversidade, tanto no corpo físico como nas experiências. E eles, cara, como que isso existe? Que isso aí é... O João Jorge caiu no choro, presidente da Olodum, um cara que conhece 80 países, teve com o Nelson Mandela, apertou a mão do Nelson Mandela. Sabe o que é isso? Não? Nelson Mandela chegou no Brasil, visitar o Brasil e criou uma confusão, caramba, porque disse que queria uma agenda de qualquer jeito com aquele bloco que usava as cores do CNA, que é o Congresso Nacional Africano, que são as cores do reggae. Eu disse, mas Madiba, você não tem agenda, Madiba. Não, tem que ir lá. Eles disseram quando ligaram assim, o Mandela, que aí, eles disseram assim, caneta. Tem uma foto do Marcelo Gentil, que como o João Jorge agora está licenciado, o Marcelo Gentil, vice-presidente, assumiu. Tem uma foto dele tem a foto do Mandela, e o Mandela dentro da sede do Olodum, sabe o que é isso, não? Sabe que chance é essa? O Nelson Mandela está falando, e o Marcelo Gentil está assim, ó. Eu acho que não acreditando ainda. Sim, sim. O cara ficou 28 anos preso. Sabe que... Olha sereno, né? Sereno, exatamente. Ele não saiu. Não é viver... Ele viveu 28 anos num 2x2. Sim. Na Ilha Robben. 2x2. Quebrando pedra todos os dias. Ele aprendeu o idioma dos caras para entender o que eles falavam. Esse cara tem um discurso, que para mim é um gigante discurso. Tem um livro que tu deve ler. Se chama Líderes e Discursos que Revolucionaram o Mundo. Depois eu te mando ela escrito. Líderes e Discursos que Revolucionaram o Mundo, para os telespectadores. Que está ali, de Jesus a Barack Obama. Tem um discurso de duas pessoas. Tá? O discurso do Nelson Mandela, quando ele sai da prisão e se torna presidente da República. Tem um discurso extraordinário. Mas tem dois discursos lá dentro, que é um do cara chamado L. Using, que é um sobrevivente do Holocausto, que virou escritor nos Estados Unidos e virou best-seller. E tem uma escrita de uma advogada sufragista que morreu sem ter o direito de votar nos Estados Unidos. E ela escreveu um artigo chamado As Mulheres São Pessoas. Porque a grande discussão dela jurídica é um artigo assim impressionante, século XIX. Ela dizendo o seguinte, mas a Constituição diz, americana, que pessoas são cidadãs nos Estados Unidos e pessoas têm direito a voto, mas as mulheres não podem votar. Os negros não podem votar. Os negros são pessoas. Então, você vai pegando algumas coisas de pessoas que foram deixando em cada pedacinho, eu acho que esse é o meu papel, essa é a missão que o Oxalá me deu. Eu estou correndo um bastão, uma corrida de 400 metros, há 37 anos quase. Formando aqueles que eu vou passar o bastão. Porque não adianta só eu ter o meu cognitivo desenvolvido, só eu ter um tênisinho bonitinho, só eu estar aqui sentado no NSC. Eu tenho que formar liderança, porque senão a história morre comigo. E esse talvez seja o maior erro de grandes líderes, que não formaram sucessores. Nós estamos formando dezenas lá. Tem 4, 5, se eu sair amanhã, eu toco sozinho. Vão me ligar de vez em vez. A grande sacada eu compreendi a missão e estou correndo o meu bastão há 36 anos e 3 meses, em linha reta.
Aí eu transformei minha vida, aí eu estudei, aí eu casei, aí eu tive filho, tudo na mesma loucura de fazer Olimpíada Pro Casa, destaque da raça negra, grupo de estudo, tudo na mesma coisa. A gente nunca teve financiamento no Instituto Liberdade, nunca. Nós nunca tivemos 10 mil de alguém que nos deu. A gente sempre teve que bancar tudo. E também isso também é a nossa grande glória, que eu chego na escola do Lodum hoje sem nenhum financiamento público, nenhum real do governo federal, nenhum real do governo do estado e nenhum real da prefeitura. Estamos sobrevivendo com muito trabalho e, graças a Deus, meia dúzia de amigos. Canta, domingo agora. Sábado. Hoje, sábado. Aí, sábado. Hoje é dia 10, sexta-feira. Amanhã, dia 11, tem evento, né? Não, hoje é 9. Não, mas aqui hoje é dia de gravação. O episódio vai ao ar amanhã. Não, tranquilo? Então, vamos lá. Dia 11, nós temos a segunda edição do Black Fest Floripa. Eu sou um cara ligado à produção cultural há 30 e poucos anos. E sempre me incomodava não ver estilistas negros. Então, nós construímos um evento chamado Black Fest Floripa, que estilistas negros, de dentro e de fora da nossa cidade, de dentro e de fora da escola, que produzem obras, brancos e negros, que trabalham com panafricanismo, eles podem colocar-se os seus instrumentos à disposição. Então, nós vamos ter desfile de óculos lindos, de jaquetas, de roupas afros, de homens e mulheres, de pessoas com mais idade, com menos idade. Vamos ter apresentação de capoeira, vamos ter apresentação da nossa companhia jovem de dança, vamos ter a apresentação da nossa companhia adulta de dança, vamos ter poetas nossos traduzindo coisas fantásticas que escrevam uma poesia única e exclusivamente para este momento. Então, assim, é a grande chance de você envolver cultura e empreendedorismo e dar visibilidades a estes. Então, a mídia, de um modo geral, diz que vai estar lá, em particular a NSC, amigos nossos que trabalham com mídias digitais, que hoje é uma potência gigante, estarão lá. Me parece que não vai chover. Está ali, eu acho que Deus tem nos abençoado, não vai chover. E a gente vai ter lá gente vendendo uma comidinha para levar um dinheirinho para casa, outro vendendo um sapatinho, uma camisa para levar um trocadinho para casa. E a gente abrir a escola não só para as questões culturais, desportivas ou educacionais, né? Que eu tenho ensino médio lá, eu tenho SEJA lá dentro da escola. Mas a escola é uma potência de empreendedorismo. No final, o pequeno e a pequena têm que entender lá na escola que eles precisam ajudar a mãe, que em sua maioria é pai e mãe, ou ajudar o pai e a mãe, que em sua maioria não recebem tão bem, e que eles precisam ocupar um tempo do espaço deles produzindo coisas para levar um pouquinho mais de dinheirinho para casa, para ajudar ali, para ter uma comida melhor, uma saúde melhor. Então é nesse sábado, a partir de que horas? 10h30. Na escola do Lodum, que fica... Gratuito. Na rua Gualberto Sena, número 400, ao lado da UPA do Jardim Atlântico, ali na parte continental, 10h30, dia 11, sábado, nós temos a abertura do segundo Black Fest Floripa. Sensacional. Grande conversa. Espetáculo. Altíssimo nível de informação, de conteúdo. E, professor Marcos, quem quiser ajudar a escola do Lodum, como é que deve proceder? Gigante pergunta, hein? Nós aceitamos apoio de qualquer instituição, tudo aquilo que seja lícito, em recurso, em material, porque ali a gente tem café, tem alimentação, limpeza, pessoas que trabalham. Nós temos um e-mail que é institutoliberdade88@gmail.com. Temos o Instagram, @olodumsul. E temos o meu contato, que é 489-8424-0317. Se a gente quiser, a empresa quiser que a gente vá lá apresentar, repito, né? A Cronos é a nossa parceira, a Posto Galo é o nosso parceiro, a GR/Com, a empresa de comunicação, nossa parceira, a Central Floripa de Comunicação Visual é nossa parceira. Então, se a empresa quiser lá, por responsabilidade social, né? Ninguém precisa que ela tire do seu lucro, mas que ela possa investir aquele 3, 4, 5, 6%, que é de direito, ela investir em projetos sociais e o que ela investe de responsabilidade social abate no próprio imposto de renda. Porque daí hoje eu tenho 100. Se tiver apoio, a gente vai para 300, 400, 500, 600, 800. Nós temos 3 períodos na escola, manhã, tarde e noite. A escola tem 2.000 metros de construção, tem 200 metros em linha reta, tem 17 salas. Hoje eu não tenho mais gente na escola, porque eu não tenho recurso para pagar profissional. Não tenho dinheiro para pagar pão, café. São 700 pães por semana. É pesado. Mas há um Deus que é muito maravilhoso e maior do que tudo isso, tem nos abençoado, tem me ajudado.
E quando tudo está muito difícil, sempre lá no final aparece a mão de Deus. Então, a gente tem sido ajudado e abençoado e as coisas têm andado. Mas se empresas puderem nos ajudar a entrar, a sua marca vai aparecer no nosso Instagram, nos nossos projetos, na nossa camisa. Cara, seja bem-vindo, nós precisamos de ajuda para que a gente promova para o amanhã uma juventude mais sadia e que a gente quebre as pernas do crime organizado. Porque o crime organizado não se estabelece na beira-mar, da forma como nós conhecemos. Se estabelece de uma outra forma, a corrupção, tal, que chamam-se de crime de colarinho branco. Mas nas comunidades de baixa renda se estabelece o crime mais duro, que é aquele que mata, estupra, violenta, retira direitos. Então, quanto mais a gente retirar jovens dessa possibilidade, dar uma chance para ele ter uma oportunidade para se desenvolver, menos crime teremos para o futuro. Aí teu filho, meu filho, a filha dele, a filha daquela ali, do outro lá, pode ir para o shopping mais seguro, pode ir para a praia mais seguro, pode ir para a boate mais seguro. No final, ninguém perde. Pode caminhar na beira-mar mais seguro. Ou na comunidade. A gente só perde quando a desigualdade social atinge patamares que são insuportáveis. Aí volta lá no preto Zezé. O problema da fome não está no cognitivo. Desculpe, não está no biológico, no meu estômago. É o que ela pode fazer com a tua cabeça. É o conceito. Está no conceito. Caneta, obrigado, meu irmão. Obrigado por ter feito essa conversa com a gente. Uma grande alegria ter você aqui, esse bate-papo. E sempre uma aula maravilhosa. Te ouvir é acho que é uma bênção, já que falamos tanto aqui de especial para nós. Caneta, querido, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, Aldo. Sensacional, cara. Faço as minhas palavras, as palavras do Marcelo. Obrigado. Parabéns por tudo que tu faz e muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Muito obrigado. Eu fico feliz, porque são essas oportunidades que a gente tem chance, de um tempo longo, de também impactar outras pessoas e saber que algumas coisas existem e que o que é que nós ensinamos lá para as pessoas no final, né? Nós somos só em 6 no Instituto Liberdade. 6 que valem por 60. É possível. Desde que você acredite e você tenha grupo e esse grupo acredite que as pessoas trabalhem em busca, é possível. A escola do Olodum é uma prova disso. Um ambiente que era um ambiente hostil, Sim. Que enterraram 5 milhões e meio há 18 anos atrás e que não deu nada para ninguém. Ninguém foi punido, ninguém... Hoje 5 milhões e meio, 18 anos depois, vale o quê? 40, 35, não sei, 20 milhões? A gente transformou num lugar sadio, assim, que tem crianças, tem adolescentes, tem idosos, tem gente com deficiência, Outro dia eu entrei no estúdio de gravação, porque eles me chamaram, e eles sabiam o quanto isso ia impactar a minha vida. Tinha um cego tocando e 2 autistas cantando. Então, isso é onde eu me nutro. Porque daí eu vejo assim, pô, cara, né? Tudo isso aqui valeu, né? Vale, né? Ver o cego ali. E o autista cantando rap, pô. Que legal. Então, meninos, obrigado. Que Deus abençoe vocês, que esse programa, vixe, tome corpo aí, não só no estado, mas nacional. Obrigado por essa grande oportunidade de a gente discutir ideias. E estamos à disposição. Agora eu vim aqui, quero fazer um convite em público. Né? Todos, doutor Aldo e doutor Marcelo. Espero vocês em breve, se possível, no sábado, na Escola Olodum, para ir lá olhar, ver, bater foto. Se a gente tiver camisa do tamanho de vocês também, para ganhar uma camisa, sair de lá e levar essa ideia também para frente. Sejam bem-vindos. Caneta, e você nos presenteou com a sua presença e com essa grande aula. Agora também é a nossa vez, né, Aldo? Presentear você. Primeiro presente, esta caneca bonita do Projeto Basquete Transforma SC. Você pode levar para casa. Federação Catarinense de Basquete, NSC, show de bola. E nós temos também a camiseta, símbolo do projeto, do podcast. Vou tomar a liberdade de abrir. E já vou fazer aqui vou estar com ela lá no sábado. Vou aí o coração se enche de alegria, né? Vamos lá, sim. Show de bola. Muito obrigado. Vou usar ela no sábado. No sábado eu vou estar com ela. Sim. A arte da Tite. A artista, esse mesmo desenho está na quadra do Red Park. E foi uma das quadras que foram revitalizadas aí por conta do projeto Basquete Transforma SC. No sábado, se forem, estarei eu lá. Sim. Sensacional. Caneta, eu também queria aproveitar, Caneta. Sou muito grato a você, muito grato à sua família.
Principalmente muito grato ao seu filho, Waki. O Aki, o Fina, a fera. O Wackles, um querido amigo, que se hoje eu consigo estar aqui na frente do microfone é porque um dia alguém me abriu as portas e esse alguém foi seu filho. Então, muito obrigado a ele também. Deixo público aqui meu agradecimento ao Waki, querido Waki. Show de bola. E a toda a sua família que sempre foram muito gentis em me receber das diferentes formas. Então, obrigado demais. É que você é fora da curva, né, cara? É um cara bom, então eu acho que a bondade gera essa sinergia, né? E graças a Deus a gente se encontra de novo. Tive 2 vezes no programa de vocês, lá no estúdio do Sergião, né? Do Sérgio Machado. E hoje você já está na NSC e, quiçá, Deus te abençoe e você busque outros patamares, né? Então, eu acho assim também que isso é a resiliência, que você não só foi convidado, você acreditou na ideia. Acho que isso é que nos transforma em pessoas visionárias. Você perceber a ideia antes dela estar concretizada. E isso foi bacana. Você foi grande figura também naquele... Era um quarteto. Sim. Quarteto. Pirãozão, né? Faz tempo que eu não vejo Pirão também. O Aldo foi entrevistado lá também. Muito legal. Sensacional. Mas então é isso. Caneta, obrigado. Obrigado demais. Aldo, mais um episódio. Sucesso demais. Mais um episódio, sucesso absoluto. Lembrando que o Clube do Basquete Podcast, aqui no Basquete Transforma Podcast, tem a parceria da Teutec Solutions, que é uma empresa catarinense que incentiva o basquetebol. E também da Soumar Malhas, que nos veste com garbo, elegância, muita qualidade. Se faz isso pela gente, pode fazer isso por você também. Nossos parceiros lá na Escola do Olodum. Que legal. Olha, que você legal. Viu a qualidade? Soumar Malhas. Que sucesso. Sensacional. Então, muito obrigado a todos que acompanharam mais este episódio, é o 3º da 2ª temporada. Aproveita e assista os outros também, que eles estão, ó, delicinha. Então, juízo, fé na vida. Não, Aldo, antes. Somos um perfil inclusivo. Completamente inclusivo. Lembrando que a inclusão é a saída para uma sociedade melhor e o esporte promove a inclusão. Então, apoie e prestigie os eventos esportivos aí do seu município. Pratique esporte, jogue basquete. É isso aí. Juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação. Valeu! Tchau, menino. Muito obrigado. É emocionante. Caneta. Sim, Obrigado. Agora eu vou bater uma foto com os meninos. Você me dá essa honra, não? Ela vai pedir para você falar umas coisinhas.